Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Vamos então para mais um conceito de programação funcional e essa daqui, né, é a de recursividade. A recursividade é uma função que tem a propriedade que pode chamar a si mesmo, ou seja, ela executa ela mesmo, né? E aqui, basicamente, nós temos, além de essa propriedade, né, a função chama a si mesmo, necessariamente nós temos que colocar ali uma função de parada, porque senão se torna um loop infinito, né? E a ideia de recursividade é como esse quadro aqui que vocês estão vendo, né? É o quadro da Mona Lisa, que a Mona Lisa está segurando o próprio quadro, né? Que está segurando o próprio quadro, que está segurando, ou seja, aquela ideia do espelho, né? Você se olhando no espelho contra um espelho. Então, basicamente, nós temos quase que o infinito. Então a gente tem que ter, né, uma condição de parada para depois conseguir retornar até a condição inicial. E um dos exemplos mais clássicos aqui, né, de recursividade é o cálculo de fatorial. Só para a gente recordar, né, fatorial de um número, né, é ele multiplicado pelo seu número, né, menos 1, que é multiplicado por n menos 1, que é multiplicado por até chegar a 1. Se você passa com o parâmetro o 1, o fatorial de 1 é 1 mesmo. O fatorial de 0 é 1. E assim sucessivamente, tá? Então o fatorial de 2 é 2 vezes 1, né? O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, e assim sucessivamente. Então, o fatorial de 5 aqui é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120 no total, tá bom? Então, como é que eu posso fazer aqui o cálculo de fatorial? Basicamente, toda vez que eu chamar, eu posso, então, fazer uma função chamada fatorial, que eu vou, então, chamá-la novamente, só que daí passando internamente o quê? O valor de n menos 1, que passa n menos 1, que passa n menos 1, n menos 1, até chegar a 1. Quando chega a 1, ele volta calculando todo mundo, tá? Então vamos ver como que isso funciona. Então, uma definição aqui de fatorial, né, poderia ser isso daqui, ó. Então, se, né, isso aqui com recursão, né, mais uma função tradicional, né? Então, aqui a função fatorial. Eu testo lá se n. Se n é maior do que 1, o que eu faço? Essa daqui é a nossa condição de parada, né? Se n for igual a 1, ou seja, igual ou menor que 1, eu vou retornar 1, ou seja, parou aqui, né? Se não, o que eu faço? Eu vou retornar este n, né, que é o que eu passei como parâmetro, vezes, eu vou chamar novamente essa mesma função, passando o quê? N menos 1, ou seja, o valor menos 1, o valor de n menos 1, que vai entrar aqui e assim ele vai fazer sucessivamente. Como que isso vai executar? Vamos tentar ver aqui, ó. Vamos imaginar que eu esteja trabalhando com n igual a 5, tá? Muito bem. Este n aqui, então, eu vou passar, vai entrar aqui, ele vai falar o seguinte, olha, n é maior que 1? Sim. Então, se eu vou pegar o n, deixar o n aqui, vou fazer multiplicar por fatorial de n menos 1. Então, eu vou chamar o fatorial. Só que n menos 1 é 4, certo? Então, eu vou chamar o fatorial de 4. Legal. Aí eu pego, guardo esse n, que é 4 aqui, né? E vou multiplicar por fatorial de n menos 1. Agora, n é 4. 4 menos 1, 3. Então, eu chamo o fatorial de 3. Aqui, ó. Fatorial de 3. Mesma coisa, vou colocar o 3 aqui e multiplicar por fatorial de 2 agora, né? Mesma coisa, 2 ainda é maior que 1, então eu vou multiplicar por fatorial de 1. Quando eu passo aqui, ó, fatorial de 1, o que acontece? Eu vejo e entro aqui, ó, fatorial é maior que 1? Não. Então ele vai retornar 1. Ele retorna 1. Retornou 1, eu volto para cá, coloco 1 aqui e faço a multiplicação. N vezes 1. N vezes 1 é igual a 2. Esse 2 agora eu retorno para cá. Ele vai fazer o quê? 3, que estava o n aqui, vezes 2, que dá 6. Esse 6 eu vou retornar. Esse 6 vem para cá, 6 vezes n. N aqui que era 4. 4 vezes 6, 24. Esse 24 eu retorno para cima e ele vai fazer o quê? 5 vezes 24, que dá então 120 e ele basicamente retorna este valor aqui, 120. Ou seja, o fatorial de 5 é igual a 120. Então é basicamente isso, né, que essa função recursiva está fazendo, tá? Vamos executá-la no PyCharm. Aula 109. Então aqui, né, def fatorial, e eu vou passar então o valor de n. E aí eu testo, né, se n maior que 1, o que eu faço? Return n vezes, vou chamar fatorial, e aí eu vou passar n menos 1. Caso contrário, else
eu vou retornar 1. Salvo. E vamos aqui imprimir aqui. Vamos calcular aqui. Por exemplo, print fatorial de 5, né? É 120, a gente já sabe. E vamos imprimir um outro aqui, ó, fatorial de 10. Vamos salvar. E vamos executar. Opa, estamos no anterior ainda. E está aqui, ó, fatorial de 5, 120. Fatorial de 10, 3.628.800. Né? Então, funcionando aqui perfeitamente. Só que, será que a gente não consegue otimizar um pouquinho mais aqui? Então, vamos fazer aqui, ó, uma definição em linha, né? Como que a gente pode otimizar isso aqui, ó? Então, essa definição aqui def fatorial, beleza? E aqui a gente vai retornar. Então, aqui a gente poderia otimizar aqui um pouquinho, ó. Eu vou retornar quem? N vezes o fatorial de n menos 1. E aí eu coloco aqui, basicamente, uma decisão. Eu vou retornar isso se o quê? N for maior que 1. Caso contrário, else, eu vou retornar 1. Pronto. Vamos salvar e vamos executar aqui, ó. Run. E está aqui os valores iguaizinhos, né, com um processo um pouquinho mais otimizado. Ok, pessoal? Então, o fatorial é um dos princípios, né, também da programação funcional. E na próxima aula nós vamos ver um próximo princípio bastante importante. Vejo vocês até lá. Tchau!